Bom dia, professores e professoras do campo. Vamos iniciar uma série de aulas hoje sobre a questão da educação do campo. Meu nome é professora Maria Nalva Rodrigues de Araújo, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia há mais de 30 anos e lido com essa questão da educação do campo já faz muitos anos, cerca de 20 anos, vai fazer o ano que vem, que a gente trabalha com essa questão da educação do campo a partir das conferências de 98, 97 e 98. Bom, a gente organizou as aulas de educação do campo da seguinte forma. Pensamos começar a princípio com um debate sobre a questão da educação e a formação humana. Depois, uma segunda aula, nós vamos trabalhar com a perspectiva da organização do espaço agrário brasileiro, que a gente chama de questão agrária e modelo de desenvolvimento. No terceiro momento, nós vamos discutir o que é a educação do campo a partir desse espaço agrário e vamos, no quarto momento, discutir a questão da legislação, a questão das conquistas. Então, isso vai estar dividido em umas 5, 6 aulas. Então, hoje, na verdade, a gente vai discutir a questão da educação e da formação humana para a gente compreender como é que o ser humano se forma, quais são os elementos fundantes da formação humana. A partir desse debate, a gente compreender a necessidade da educação, da escola, da formação, e por que os trabalhadores do campo brasileiro necessitam desse acesso à educação escolar e não escolar. Bom, então a gente vai começar compreendendo, fazendo uma pergunta, como é que se dá a construção do ser humano. A princípio, nós vamos ver como é que diferencia, o que diferencia, na verdade, o ser humano na sua essência dos demais animais. A nossa questão central é essa, é pensar por que os seres humanos, diferentes dos demais animais, eles precisam de alguns elementos, de alguns atributos que os animais não têm e que essas questões são necessárias para a vivência humana. Então, pensando a nossa questão, pensar o seguinte, o que diferencia na essência, na sua profundidade, o ser humano dos demais outros animais. Então, diferente dos demais animais, que se adapta à realidade natural, o ser humano necessita adaptar a natureza às suas necessidades vitais. Ou seja, o ser humano precisa transformar a natureza e produzir seus meios de vida, os meios que garantam a sua existência. Os animais, eles necessariamente, o que tiver para eles, eles vão se adaptando. O ser humano, diferente dos animais, eles adaptam a natureza ao seu favor. Eles produzem a natureza ao seu favor. E para transformar a natureza ao seu favor, ele necessita de desenvolver uma atividade fundamental. Essa atividade é a atividade de trabalho. Bom, então, para realizar o trabalho, o que é necessário ao ser humano? Qualquer ser humano, para realizar o trabalho, o que ele faz? Ele necessita, a princípio, a partir de uma necessidade que ele tem, de uma necessidade vital, ele imagina uma solução. Olha só o que o ser humano vai fazer. Ele imagina uma solução, ele planeja, ele faz escolhas e aí ele leva ação. Então, olha a diferença do ser humano para os demais animais. Os seres humanos, para realizar qualquer tipo de trabalho, eles fazem um movimento de pensamento e de ação que os demais animais não fazem. Os demais seres biológicos, para realizar qualquer ação, eles agem de forma direta. O ser humano, diferente dos demais animais, ele tem uma capacidade de pensamento, ele movimenta o que nós chamamos de músculos cerebrais, ele planeja, ele faz escolhas e ele realiza trabalho. Portanto, esta ação fundamental nos faz humanos. Essa ação fundamental nos leva a criar objetos, a criar outras possibilidades diferentes dos animais que não criam. Aí vocês hão de me perguntar, sim, mas os animais também trabalham. Sim, nós dizemos assim, os animais trabalham, mas os animais não desenvolvem este movimento de pensamento e de ação, de planejamento e tal, como os seres humanos fazem. Então, esta atividade fundante do ser humano faz com que o ser humano vá se distanciando da vida biológica, da vida animal. Então, nós humanos criamos novas possibilidades, criamos novos objetos e, a partir do trabalho, o ser humano
enfim, criou todo esse mundo cultural que nós falamos, né? Então, os seres biológicos trabalham, mas eles repetem os mesmos gestos há bilhões e bilhões de anos. Diferente dos animais, os animais, aliás, os animais repetem os mesmos gestos há bilhões e bilhões de anos. Os seres humanos, a cada ação que ele planeja, que ele pensa, que ele faz escolhas, esse ser humano produz um novo objeto e remete para uma nova necessidade. Ao fazer isso, o ser humano também vai produzindo novos conhecimentos. Então, nós vamos diferenciando dos animais justamente por isso. Nós, humanos, produzimos nossos objetos, remetemos para as novas necessidades e os animais repetem sempre o mesmo gesto, né? O Marx, que é um autor lá do século XIX, ele diz assim que a abelha constrói colmeias, o João de Barro constrói casas de fazer, inveja qualquer arquiteto. Entretanto, esses animais produzem esses artefatos e repetem as mesmas coisas há bilhões e bilhões de anos. Diferente o ser humano, que começou a produzir a sua moradia de uma forma, né, embaixo das cavernas, né, na história da humanidade, e hoje já produzem arranha-céus, já produzem outras formas de viver, né? Então, observe como o ser humano, a partir desse movimento de pensamento e ação, de reflexão e ação, ele vai avançando para além dessa vida apenas de se adaptar à natureza como ela tem. Então, como a gente, continuando, a gente explicou para vocês dessa diferenciação entre o ser humano e os demais animais, nós recorremos a Marx, que mostra bem essa diferença quando ele fala que uma aranha executa operações semelhantes à do tecelão e a abelha opera mais que um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas, segundo Marx, então, como a gente colocou, é importante a gente pensar sobre essa diferenciação entre o ser humano e os demais animais. A gente recorreu a Marx para mostrar como essa diferenciação se dá, né? Marx explica bem essa diferenciação quando ele diz, olha, o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente, ele, o ser humano, né? Figura na mente a sua construção antes de transformá-la em realidade. Aquilo que nós explicamos anteriormente, de que o ser humano, quando vai trabalhar, ele faz um movimento de pensamento, ele antecipa em suas ideias aquilo que ele pretende fazer, né? Então, ele antecipa na mente antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Então, pensando bem, o ser humano não transforma apenas sobre o material que ele faz, ele transforma também a si próprio, é isso que nós precisamos de pensar. Então, um trabalho realizado sobre essas bases, um trabalho em que o ser humano figura na mente aquilo que ele vai fazer, esse trabalho potencializa mudanças não apenas no mundo material, mas também na própria pessoa, né? A pessoa também vai se alterar a partir desta realização do trabalho. Nós trouxemos também, então é importante a gente pensar, então, quando o ser humano faz essa diferenciação, ele cria objetos culturais, o que ocorre geralmente? Então, ele realiza um processo de trabalho. Então, diferentemente daquilo que a gente pensa ao longo de nossa vida e que a gente aprende, que trabalho é somente emprego, não, o trabalho é uma atividade importante que vai nos constituindo enquanto humanos. Ou seja, por que ele vai nos constituindo enquanto humanos? Ou seja, não basta a gente apenas ter 2 pés, 2 braços e uma cabeça para se constituir humano. O que vai nos constituindo humanos é esta capacidade que a gente vai tendo ao longo de nossa vida de produzir a nossa própria existência através de um trabalho pensado, refletido, constituído e criando objetos culturais, os quais não existiam antes, mas que a gente, ao transformar a natureza, cria este mundo que a gente chama de processo de cultura. Então, Marx, ao pensar essa diferenciação do ser humano para os demais animais, ele conceitua o que é isso que essa atividade tão importante em nossa vida chamada trabalho. Então, para Marx,
O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula, controla seu metabolismo com na natureza. Então, nesse processo, o ser humano defronta-se com a natureza como uma de suas forças a quais ele precisa trabalhar. Então, quando a gente pensa em trabalho e nessa criação humana, a gente pensa que o ser humano não apenas trabalha com braços ou trabalha com cabeças. Quando a gente está falando desse processo de trabalho, lembra que nós estamos falando de processos formativos, o ser humano põe em movimento as forças naturais do seu corpo, braço, cabeça, mãos, né, a fim de se apropriar dos recursos da natureza, né, imprimindo nelas uma atividade útil à vida humana. Então, é importante isso. Então, para Marx, a gente atua, assim, então, sobre a natureza externa e modifica essa natureza, ao mesmo tempo que a gente modifica a nossa própria natureza. Então, a gente altera a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu penso, falando assim de professores, né? Então, assim, quando eu estou alfabetizando uma criança, desenvolvendo um processo de trabalho pedagógico, de trabalho alfabetizador, o que ocorre? Quando eu tenho na minha frente uma criança, eu penso no trabalho de alfabetização sobre essa criança, o que eu faço? Falando sobre esse exemplo que eu dei anteriormente. Eu penso, né, eu planejo, eu escolho atividades, eu escolho potencialidades e eu realizo esse trabalho com a criança. Ao realizar esse trabalho com a criança, eu altero a natureza desta criança e eu altero a minha própria natureza. Por que eu altero a minha natureza? Porque eu não sou mais a mesma pessoa, eu aprendi, eu acumulei outros conhecimentos a partir da realização deste trabalho. Então, este movimento só é possível a nós humanos. Ele não é possível aos demais animais, porque os demais animais, eles agem com a relação direta. Toma lá, dá cá, né? Por isso que nós humanos, ao produzirmos as nossas relações, a gente tem as forças de mediação. Enquanto os animais, quando você pisa nele, quando você, de alguma forma, acidentalmente até pode ser, você ofende ele, ele reage de forma direta, ele lhe morde, ele pega você e tal. Enquanto que nós humanos não. Se por acaso eu piso no pé de uma pessoa, o que eu volto para ela? Opa, desculpa, então eu medio. Então essa criação é uma criação cultural, ela não é uma criação, e nós humanos aprendemos isso ao longo da nossa vida. Os animais, por mais que você ensine, ele aprende naquela hora, daqui a pouco, como ele não tem esse movimento, ele acaba esquecendo, ok? Avançamos um pouquinho mais. Bom, então o ser humano, isso que nós já dissemos, através do trabalho, ele transforma a si, transforma a natureza, porque ele tem essa capacidade de antecipar mentalmente aquilo que vai fazer, a finalidade de sua ação, né? Então, o ser humano desenvolve ações intencionais. Eu estou colocando tudo isso e vocês devem estar perguntando assim, ó, isso é educação do campo? Calma que nós vamos chegar lá. Então, nós vamos ter essa aula sobre a formação humana, a segunda ainda sobre modelo de desenvolvimento, e no terceiro momento que a gente pegar a educação do campo, aí vocês vão entender que a gente vai fazer essas relações todas. Mas aguenta um pouquinho. Muito bem. Então, ao extrair da natureza intencionalmente os meios de vida, o que ocorre com o ser humano? O ser humano cria o mundo humano, né? O mundo da cultura. Né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Paulo Freire, num livro chamado Importância do Ato de Ler, tem uma passagem dele que ele, ao dialogar com os camponeses, ele coloca bem essa questão, como é que a gente pode criar um mundo humano. Em síntese, o que ele diz? Paulo Freire, quando estava na África, ele explicando esse processo de formação e de criação do mundo da cultura para os camponeses, ele dá um exemplo bastante elucidativo que ajuda esses camponeses a pensar o que seria esse mundo biológico, que tem os seres humanos, que tem os animais, e esse mundo cultural que nós humanos criamos, e que é a partir dele que nós vamos nos distanciando do mundo animal, do mundo biológico. E depois nós mantemos as duas perspectivas, o mundo animal e o mundo biológico. Então, eu vou ler literalmente essa passagem do livro de Paulo Freire, que depois também vocês podem ver no próprio livro, como é que isso ocorre. O que Paulo Freire coloca?
ele coloca que, ele dá o exemplo, na verdade, de 2 camponeses que, mediante uma necessidade que eles tinham, que era no livro relata tudo isso aí, que depois vocês podem acessar o livro, fazer a leitura e observar isso. Ele mostra o seguinte, olha, esses 2 camponeses tinham que colher cacau de um outro lado do rio. Ao chegar nesse lugar para fazer a travessia, que eles atravessavam sempre a pé, o que ocorreu? O rio tinha enchido e esses 2 camponeses não tinham como passar apenas a pé, como eles sempre faziam cotidianamente. Bom, o que eles têm aí? Eles têm aí uma necessidade. A partir dessa necessidade, esses 2 camponeses faz o corte de uma árvore. O que seria esse corte de uma árvore? Então, a partir da necessidade, eles pensaram e foram fazer uso da natureza. O que é a árvore em pé? A árvore em pé é uma natureza. Aí, o que eles fizeram? Então, agora que eu vou ler literalmente. Pedro e Antônio, a partir dessa necessidade que tiveram, então, Pedro e Antônio derrubaram uma árvore, aí eles tiveram uma prática, então seria uma prática pensada. A atividade prática dos seres humanos tem finalidades. Olha aí a ideia do trabalho com finalidade, do trabalho intencional. Eles sabiam que o que queriam fazer, porque já tinham uma necessidade, né? Ao derrubar a árvore, trabalharam, vocês exercitaram essa relação de pensamento e ação. Com os instrumentos, não só derrubaram a árvore, mas a desbastaram, depois de derrubá-la. Dividiram o grande tronco em pedaços de toros, que secaram ao sol. Em seguida, Pedro e Antônio serraram os troncos e fizeram tábuas com eles. Com as tábuas, fizeram um barco. Antes de fazer o barco, antes mesmo de derrubarem a árvore, eles já tinham na cabeça a forma do barco que iam fazer. Eles já sabiam para que iam fazer o barco. Pedro e Antônio trabalharam. Bom, o que é que nós podemos pensar sobre isso? Então essa passagem vai mostrando que, com o trabalho que esses 2 camponeses fizeram, Pedro e Antônio, que são os personagens de Paulo Freire, lá do livro Importância do Ato de Ler, eles realizaram um processo de trabalho, eles trabalharam, eles construíram o barco, eles criaram um mundo cultural. O que foi? Então, a árvore, quando estava em pé, era a natureza. A partir da necessidade desses camponeses, eles realizaram esse processo de pensar na mente, de antecipar, de planejar, de realizar uma ação. E ao fazer o barco é o quê? O barco é uma natureza transformada, não é a árvore transformada? Pronto. Então, a árvore transformada em barco agora, pela mediação da ação humana pensada, com a mediação de instrumentos que eles utilizaram, agora eles têm o barco. O barco é o quê? O barco é um produto cultural. Por que é um produto cultural? Porque foi o ser humano, transformou a natureza, é isso que nós estamos chamando de mundo da cultura. Então, toda a nossa existência, geralmente, aquilo que não é a natureza, que não é nos dado pela natureza, é produzido pela ação humana, através do trabalho, e assim é criado, nós chamamos de mundo da cultura. Então, diferentemente daquilo que a gente sempre aprendeu na nossa vida, de que cultura é a arte, não. A arte é uma forma de cultura, mas cultura é esta produção humana realizada através do trabalho. Todos esses objetos humanos, através do trabalho, é a cultura. Então, a cultura, a produção da cultura, ela nos diferencia dos demais animais. Mas a produção da cultura não se dá sem o trabalho. Portanto, nós afirmamos que o trabalho é uma atividade fundante do ser humano. É uma atividade que nos fundou enquanto ser humano. Não é que o trabalho criou nossos pés e nossos braços, mas o trabalho pôs em movimento pés, braços, cabeça, corpo e coração. Pôs em movimento e nos permitiu, inclusive, de ficarmos de pé. Vocês vão de saber que o ser humano andava com os pés, as mãos ao chão. E o trabalho para retirar as frutas dos árvores, para coletar frutos, foi colocando o ser humano nessa posição ereta. Então, é por isso que nós afirmamos que o trabalho, ele cria o ser humano, ele dá esta forma a nós humanos, né? Ele dá essa forma e cria todo este mundo cultural. Eu faria um desafio a vocês de pensar aí na sala onde vocês estão, de colocar a mão em alguma coisa que não foi fruto do trabalho. Então,
esta atividade fundamental ao ser humano, ela é necessária para a gente pensar os processos formativos e os processos educativos. Por quê? Porque é mediante o trabalho que a gente vai criando, então, as necessidades e o mundo da cultura e, necessariamente, o mundo do conhecimento. Então, pensando essa ideia de que a gente tem culturas, que a gente produz culturas, então nós podemos dizer que nós produzimos culturas diferenciadas, né? Então, por exemplo, nós lá na Bahia podemos produzir determinadas culturas, os camaradas aqui de Minas Gerais diferentemente, as pessoas de outros países, outras culturas diferentes, formas de alimentação, mas tudo isso é a riqueza humana frente às necessidades que vão criando formas diferentes de cultura. Por muitos anos, na história brasileira, nós aprendemos que tinham culturas superiores e culturas inferiores. Hoje, essa ideia, a própria ciência já rompe com ela. Por quê? Porque nós vamos observar que toda a criação humana, ela se constitui cultura, mas ela não tem cultura inferior. Ela é a possibilidade que o ser humano tem de se produzir enquanto humano, né? Culturas. Então, nós produzimos crenças, nós produzimos artes, nós produzimos tecnologias, nós produzimos as instituições, nós produzimos as formas de relacionamento, nós produzimos as religiões, nós produzimos uma série de coisas a partir do trabalho que a gente faz e a partir do mundo cultural que a gente vai criando, tá certo? Avançando um pouco mais, nós poderíamos dizer, então, que o mundo cultural, então, esse mundo que nós vamos criando, aí que vamos entender a questão da educação. O mundo cultural, ele é um mundo que nós criamos como humanos. O mundo biológico, ele é um mundo que a gente já tem. Então, por exemplo, essa estrutura que eu tenho como professora, como ser humano eu já tenho essa estrutura biológica. Mas, para eu acessar o mundo da cultura, enquanto humano, eu preciso de um processo educativo. Eu preciso de alguém que me ajude a acessar esse mundo cultural, tá certo? É aí que nós vamos falar da importância da educação. Então, o mundo da cultura é criado, o mundo da biologia, nós já trazemos eles. Então, por exemplo, se você é pai e tem olhos verdes, ou olhos pretos, ou olhos castanhos, ou as suas características físicas, o seu filho provavelmente herdará isso pela genética. Mas, se você hoje está fazendo um curso de pedagogia, enfim, os conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida, o seu filho, se nascer hoje, ele não tem esses conhecimentos. Como é que ele vai conseguir esses conhecimentos? Se alguém ensinar, né? E aí eu não tenho nenhum pudor de falar que o ser humano ensina e que o outro aprende também. E que este que aprende também pode ensinar. Então, essa relação de ensinar e aprender, ela era própria dos humanos. O certo é que, para que o ser humano acesse o mundo da cultura, é necessário de outro ser humano mediando, é necessário de outro ser humano ensinando. Senão, você pode ser um doutor e ter um filho, se você nunca ensinar nada para ele, ele vai crescer e nunca vai alcançar um nível de doutorado. Se você quiser que ele alcance o mundo da cultura, que ele acesse a leitura, que ele acesse a escrita, que ele acesse outros conhecimentos na vida, é necessário que intencionalmente a gente ensine ele. Então, nas últimas décadas no Brasil, a educação brasileira, ela foi por um campo que diz que ninguém ensinava nada a ninguém. Pronto, se ninguém ensina nada a ninguém, ninguém ensina, então as crianças foram crescendo aí e o fracasso brasileiro nós estamos vendo aí na leitura, na escrita, porque quer dizer, se ninguém ensina, parece que as pessoas aprendem por osmose. Então, eu estou defendendo aqui de que, se a gente quiser que o camponês, que o trabalhador do campo, ele acesse ao mundo da cultura, o mundo do conhecimento, sistematizado, do conhecimento científico, é necessário que intencionalmente a gente brigue por políticas públicas, por escolas no campo, que a gente brigue por educação, que a gente brigue por políticas culturais, enfim, que a gente tenha acesso a esses conhecimentos. Não foi à toa que, ao longo da história brasileira, os camponeses não tiveram acesso à escola. E por que eles não tiveram? Eles não tiveram acesso à escola e depois, hoje, olham para nós e dizem assim, os camponeses são a maioria dos analfabetos no Brasil. Porque ele não aprendeu a ler, não é porque ele é ruim, não é porque ele é burro, não é porque ele
não é porque ele não quis aprender, porque ele teve má vontade. Ele não aprendeu a ler, ele não ensinou, porque no nosso país não teve políticas públicas para ele. Ele não aprendeu a ler, ele não acessou a escola, porque o camponês foi alijado desse direito. Então, dessa forma, nós estamos dizendo o quê? Que o mundo da cultura, o mundo cultural pode ser acessado por todos, mas é necessário que a gente crie as possibilidades. É por isso que na educação do campo a gente briga. A gente briga para que a escola do campo chegue lá, para que o camponês, para que o trabalhador do campo, para que as mulheres, para que as crianças, para que todos os seres humanos possam ter acesso à educação. Então, a educação, tanto escolar quanto não escolar, é uma forma de mediação, para a gente acessar o mundo da cultura. Então, a criancinha, desde lá do dia que ela nasce, a gente começa a ensiná-la. E a gente começa a ensiná-la o mundo da cultura, né? Se deixar uma criança fazer o que ela quer, do dia que ela nasce, então ela vai mamar a hora que ela quer, ela vai fazer xixi a hora que ela quer, mas a gente vai educando, o que nós estamos dizendo, educando o biológico dela, a gente vai educando o mundo biológico para que ela acesse o mundo cultural. Então, a gente bota horários. Quem é que criou o horário? O horário é uma dimensão cultural. O horário não é horário. Quer dizer, aí você vai dizendo que você vai internalizando nela a vestimenta, então ela tem que vestir alguma roupa, ela não pode andar nu. Isso é uma invenção cultural. Você vai colocando horários de mamadas, né, nos bebezinhos e tal. Se a gente não criar ele dessa forma, já tem experiências de crianças que foram abandonadas, que eles acabam imitando os animais, vivendo como os animais. Por isso a importância da educação para a gente acessar esse mundo humano, né? Então, não sei se vocês entenderam, nós temos duas dimensões. Nós temos essa base biológica, que a gente não se dissocia dela, mas a gente educa a nossa base biológica, e a gente tem o mundo cultural, que a gente vai criando ao longo da nossa vida, aprendendo, ensinando, trocando, e que a gente vai acessando o que é o mundo cultural. O que é o mundo cultural? É o mundo humano, o mundo que a gente cria com o trabalho, por isso que essa é a importância do trabalho. Então, é nesse processo que a gente diz que se dá o processo da formação humana, da criação do ser social, da criação do ser humano, né? Enfim. Bom, então, qual é a conclusão deste raciocínio? Eu vou ler no slide para ficar claro a síntese para vocês, né? A conclusão desse raciocínio que nós fizemos durante toda essa primeira parte da aula significa dizer que as características biológicas que nós temos, elas se reproduzem. Aquilo que eu disse antes para vocês, olha, se o pai tem características físicas, isso vai traduzir para o filho da forma genética, o pai, a mãe e tal, então isso a gente vai traduzir para os nossos filhos com a herança genética. Mas ela se reproduz geneticamente. Mas o mundo cultural, ou seja, aquilo que é a criação humana, ou seja, que é isso que nós estamos chamando de mundo da cultura, ele precisa ser transmitido, ele precisa ser ensinado. Então, é aí que nós estamos falando da necessidade da educação como forma de reprodução do gênero humano. Então, com a relação sexual, nós produzimos o filho biológico. Mas com o trabalho educativo, nós reproduzimos agora a nossa humanidade nos nossos filhos. Nós imprimimos a nossa humanidade em nosso filho. Então, ela se dá com a reprodução do ser humano, do ser social, daquilo que o ser humano vai construindo, descobrindo, desenvolvendo. Então, se o processo de produção da existência material do ser humano se dá através do trabalho, a reprodução dos aprendizados, né, dos conhecimentos gerados com o trabalho, se dá com a transmissão de uma geração à outra. Então, é neste contexto que nós localizamos a importância da educação. Avançando um pouco mais. Tá. Então, esta relação de trabalho e educação, ela é uma relação muito nossa, muito dos seres humanos. Os demais animais não trabalham e não se educam. Mas nós, humanos, né, nós trabalhamos e nós educamos. O professor Demerval Saviani, da Unicamp, ele disse que, rigorosamente, trabalho e educação são atividades especificamente humanas, né? E só nós, os humanos, podemos realizar esta atividade de trabalhar e de se educar, né? Então, na medida em que a gente desenvolve trabalho, a gente se educa. Na medida que a gente educa, a gente vai usufruindo daquilo que a gente produz através do trabalho. Bom, então, a pergunta agora para nós é, e o que é educar?
né? Nós dissemos, o que é educação? Nós fizemos todo esse processo para mostrar como é que isso se dá no processo de formação humana, mas agora nós queremos perguntar assim, o que é educação? Para esta resposta, nós recorremos à própria LDB, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no seu artigo 1º, ela deixa claro para nós o que é educação. E nós vamos levantar de novo esse conceito, nós vamos retornar a ele quando a gente estiver lá na aula 5, aula 6, que a gente for falar da questão metodológica, ok? Mas agora é importante a gente ir lá na LDB para a gente entender como é que a LDB conceitua a educação. Mas tem outros conceitos de educação, tem conceito de Brandão, tem conceito do próprio Saviani, tem conceito de outros autores, tem conceito do Durkheim, que é numa perspectiva mais positivista e tal. Então, são vários conceitos que vocês já devem ter estudado em outras aulas, em outras disciplinas também. Bom, para a LDB, o que é educação? Vou ler literalmente para vocês. Então, no artigo 1º, a LDB diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, o conceito da LDB, ele é um conceito bastante amplo de educação. E ele diz onde a educação deve ocorrer, ou seja, a educação deve ocorrer tanto na escola, que é a educação escolar, mas também em outros espaços. Então, é considerado educação todo esse processo formativo que nós fazemos com nossos filhos desde a vida infantil, desde o dia que ele nasce, e o nosso processo, aí passa pela escola, passa pela igreja, passa pelos grupos sociais, e a gente só termina o nosso processo educativo o dia que a gente se desencarna dessa e passa para outra. É só nesse momento que a educação para. Mas a nossa vida é um permanente processo educativo, né? Onde a educação ocorre também. Para Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, que é um autor aí da pedagogia, ele diz, olha, ninguém escapa à educação. Um pouco aquilo que o Saviani anteriormente colocou, que a educação ela é um fenômeno, nós podemos dizer assim, constitutivo do ser humano, né? Então, ele diz, olha, a educação está em casa, está na rua, está na igreja, está na escola. De um modo ou de muitos modos, todos nós envolvemos pedaços da vida com a educação, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, né? Para ser, para conviver. Todos os dias, todas as horas, a gente mistura a nossa vida com a questão educativa. Então, assim, para desenvolver um trabalho educativo, é importante a gente pensar assim, aquilo que a gente colocou anteriormente, ninguém educa se a gente não tiver intencionalidade de educar. É importante a gente dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas por si só vão... Não, a gente precisa ter intencionalidade. Bom, se eu quero que meu filho, minha filha, os meus companheiros, os meus vizinhos, as pessoas com as quais eu convivo, elas tenham determinados comportamentos, eu preciso ensinar. Não dá, eu preciso realizar um trabalho educativo, né? As coisas não vêm por osmose, elas vêm, as crianças aprendem à medida que nós ensinamos, as crianças aprendem à medida que nós damos exemplos, as crianças aprendem à medida que intencionalmente a gente vai conduzindo o processo. Então, é necessário a gente realizar trabalho educativo, né? Muita gente acha que não, que as pessoas aprendem por si só. Não. A educação, para as pessoas, educar as pessoas, é necessário que a gente realize aquilo que a gente chama de trabalho educativo. E o que é um trabalho educativo? A pergunta é essa. Então, eu vou ler também um conceito do Saviani. O que é trabalho educativo? Saviani defende trabalho educativo como ato de produzir direta e intencionalmente em cada ser humano, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, né? Em outras palavras, Saviani deixa claro para nós que o mundo, a sociedade, a humanidade, ela produziu um arcabouço de coisas, né? Uma humanidade infinita de coisas. E o que é o trabalho educativo? É, a partir desta construção da humanidade e a partir do indivíduo singular que eu tenho, eu ajudar, eu produzir, eu trazer para este indivíduo singular aquilo que a humanidade produziu de humanitário. Então, é realmente um trabalho que a gente faz de mediação entre o que está produzido culturalmente para as pessoas que ainda não acessaram
esses tipos de conhecimento. E aí não vale só a questão da educação escolar, como a gente colocou no conceito anterior. Aí a educação, o trabalho educativo, ele pode ser realizado, ele deve ser realizado em todas as atividades, né? Então, a gente lembra aqui, por exemplo, da mãe, que educa a criança. Então, intencionalmente, ela educa a criança desde a hora que ela nasce, né? E aí vai acompanhando isso. Nós temos um momento de passar pela escola, né? Nós temos um tempo que a gente passa pela escola, que o nosso processo educativo continua. Quando a gente termina a nossa vida escolar, também continua o nosso processo educativo. Ele não se encerra quando se encerra a vida escolar, né? Diferentemente do que muitos acham, que porque formei, acabou o meu processo educativo. Não, minha amiga. O processo educativo, ele continua por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida, a gente ensina, aprende, se apropria daquilo que é a infinidade de coisas que a humanidade criou, ok? Avançando, então, para educar, nós precisamos de quê? Também aqui eu recorro a Saviani. Saviani diz que, olha, para educar, em primeiro lugar, a gente precisa identificar os conteúdos que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana. Aí você fala, ai, mas essa professora é conteudista, né? Mas o que nós estamos centralizando aqui como conteúdo, tanto na escola quanto na escola, é aquilo que precisa ser ensinado. Então, eu preciso entender, vamos supor, se eu sou mãe, eu tenho uma criancinha lá, que ela ainda não consegue ficar de pé, e eu quero ensiná-la a ficar de pé, o conteúdo de ficar de pé é esse. Se eu tenho uma criança que eu tenho que ensinar ela a alimentar, pegar no garfo, ajudar a comer, ajudar isso, ajudar aquilo, esse é o conteúdo. Então, é isso que ele está dizendo. Ó, em primeiro lugar, é a identificação dos elementos culturais, dos conteúdos que eu preciso ensinar, né, os conteúdos que precisam ser desenvolvidos e assimilados pelos indivíduos da espécie humana, né, para que eles se tornem humanos, né, e, de outra forma, eu preciso descobrir a melhor forma de fazer isso, que é o método. Então, para educar, duas questões são fundamentais. Uma questão é o conteúdo e uma questão é o método, né? Isso não é só na escola, isso é na escola, isso é na igreja, isso é no movimento social. Enfim, tudo isso nós não educamos se nós não temos conteúdo, nós não sabemos qual é o conteúdo a ser trabalhado e que nós não temos o método, que é o jeito de fazer, que é a forma de fazer esse trabalho. Muito bem. Bom, quanto aos conteúdos, né, é necessário que a gente compreenda quais são o que é necessário naquele momento e o que é acidental, ou seja, o que é principal. Por exemplo, para uma criança que não sabe comer, o principal naquele momento é ensinar a comer. É que ela não vai aprender as outras coisas? Vai, mas é necessário que a gente pense que horas que ela vai aprender isso. Da outra forma, também na escola é preciso fazer isso. Da outra forma é preciso fazer isso também. Na escola, se eu estou com uma criança, a princípio que não sabe ler, é só para ensinar a ler. Então, qual é o conteúdo para ela? É ensinar a globalização? Não, é ensinar naquele momento, é identificar qual é o conteúdo essencial naquele momento. É a leitura, é alfabetizar. Então, identificar o conteúdo que é essencial, o que é acidental, o que é principal, o que é secundário, o que é fundamental naquele momento, o que seria só um acessório, né? Tanto na escola quanto na vida. E quanto ao método, o que seria o método? É pensar as descobertas e as formas mais de desenvolvimento desse trabalho, as melhores formas, né, que a gente pode desenvolver os meios, os conteúdos, o espaço, o tempo, os procedimentos. Isso é a forma do método, é aqui alguns chamam de metodologia, que na verdade a metodologia é o estudo do método, né? Mas é importante a gente pensar, então, esses dois elementos, conteúdo e método, são elementos que não se separam no processo educativo e que são essenciais para o processo educativo. Ok, então, avançando um pouquinho mais. Bom, a pergunta agora para nós é perguntar assim, ó, o que é que ocorreu, qual é a educação que nós temos nessa sociedade e por que os trabalhadores, ao longo dessa história que nós temos, ele não acessou a escola? Pensando agora na educação escolar, né? Vamos agora recortar para a educação escolar, para a gente depois pensar também a educação do campo. Então, a pergunta é, qual é a educação que nós temos, em que modo de produção nós educamos? Então, é importante a gente pensar sobre isso. O modo de produção que a gente tem é o modo de produção capitalista, né? Esse modo de produção existe desde que existe a humanidade? Claro que não, né? Esse modo de produção
é um modo de produção muito recente na história da humanidade, né? É um modo de produção que é fruto de 3 revoluções, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que é uma revolução política, e a Revolução na forma de pensamento, que é chamada de Revolução Científica, né? Do triunfo da razão, do triunfo da ciência e tal. Muito bem. Então, esse é um modo de produção capitalista em que se triunfou a sociedade capitalista com a introdução das máquinas no processo produtivo, com a Revolução Industrial, acirrou a divisão social do trabalho, que os artesãos perderam os instrumentos, né, a perda dos seus instrumentos de trabalho, né, passaram a vender a força de trabalho para outro. Os operários, ao invés de fazer o trabalho por inteiro, passaram a não fazer o trabalho por inteiro, mas apenas uma peça do produto. Então, todas essas mudanças no processo de mudanças da sociedade anterior para a sociedade industrial, a sociedade capitalista, ela vai alterar as formas de educar na escola. Ela vai alterar essas formas. Por que a gente está colocando isso? Apenas de forma bem introdutória, porque vocês devem ter estudado isso já em outras áreas do conhecimento. É só para a gente pensar qual é a escola que nós temos e por que as classes dominantes nesta sociedade não socializa o conhecimento escolar. É importante a gente pensar sobre essa questão. Por que nós hoje no campo ainda precisamos brigar para ter a escola? E quando tem a escola, precisamos brigar para não fechar a escola? Por que as elites estão tão interessadas que nós não tenhamos acesso ao conhecimento sistematizado? Então, isso não é de hoje. Essa história das elites não querer que o trabalhador tenha acesso ao conhecimento não é de hoje. Isso está nas sociedades desde a introdução da propriedade privada, lá 200 anos antes de Cristo, perpassando pela sociedade escravista, feudal, mas nós vamos focar na sociedade capitalista. Então, o conhecimento nessa sociedade, ele chega para nós de forma bastante limitada, né? Mas para as classes dominantes, ele chega de forma bastante grandiosa. Ou seja, que importância tem o conhecimento, né? Por que o trabalhador não acessa esse conhecimento sistematizado? Será que ele tem algum valor nessa sociedade? É importante a gente pensar sobre isso, para que, em determinados momentos, a gente compreenda, porque nós, trabalhadores do campo, nós, trabalhadores da cidade, para nós chega a escolinha cai não cai, para nós chega a escolinha ruim, para nós chega o professor despreparado, para nós chega a escola quebrada, a escola que não tem um assento decente para a gente sentar, né? E que a gente acaba não tendo uma escola de qualidade. Então, essa escola de qualidade, que é o que a gente queria conversar com vocês, é que ela é uma escola que ela foi pensada intencionalmente pelas classes dominantes para que a gente não tivesse acesso ao conhecimento científico, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, quando as classes dominantes ascendem ao poder, eles acessam uma proposta educativa pensada pelos pensadores burgueses, que ajudam, que mantêm, que pensam a sociedade burguesa. Nós recorremos aqui a um pensador da didática, que o pessoal da pedagogia conhece bastante, que é o pensador Comênios, né? E Comênios, a partir desta perspectiva de uma escola de massas, que é a escola capitalista, ele vai pensar o seguinte, olha, é importante a gente lembrar assim, ó, a Revolução Industrial, ela traz uma demanda para uma escola e para uma formação com os trabalhadores. Muito bem. A sociedade anterior, a formação de uma pessoa, ela levava anos, porque essa pessoa conhecia o mundo de forma bastante geral. Então, essa pessoa ia para o mosteiro, encontrava com o mestre e ficava lá anos e anos e anos estudando. A escola capitalista, ela requer um trabalhador, ela requer a escola não, desculpe. A indústria capitalista, ela requer um trabalhador não muito escolarizado, mas ela requer um trabalhador que minimamente tenha disciplina, que saiba trabalhar em conjunto e que tenha um mínimo de conhecimento. Nós chamamos de migalhas de conhecimento. Então, esta demanda ela vem da indústria, da Revolução Industrial, esse trabalhador em massa. Então, esse trabalhador em massa, ela vai exigir uma escola de massas também. Então, na Revolução Francesa, a burguesia vai defender o direito à educação escolar, não porque eles são bons para os trabalhadores, eles vão defender porque no mundo da indústria eles vão precisar desse trabalhador. Eles vão precisar desse trabalhador minimamente escolarizado. Por isso que eles vão defender a chamada escola pública, de massas, como direito e tal.
Muito bem. Então, quem fundamenta isso? Nós trouxemos aqui alguns autores que dão essa fundamentação para a gente pensar quem é que pensou e onde é que a classe dominante bebe, teoricamente, para fundamentar essa escolinha cai não cai para o trabalhador e criar uma escola de qualidade para as classes dominantes. Então, vamos pensar sobre isso. Então, Comênios é um autor que expõe a arte universal de ensinar tudo a todos. O que esse Comênios propôs? Que ele é da didática, na verdade, ele pensou essa forma de organização da escola, a questão do livro didático, um livro que ensina tudo a todos e tal, tal. Então, ele propôs uma escola que, na cabeça dele, e que é a escola que nós temos hoje, se a gente olhar a Didática Magna de Comênios, que é a sua obra máxima, que é importante a gente ler, foi produzida lá no século XVII, mas é importante porque ela tem incidência hoje, na escola de hoje, a gente vai observar que Comênios fez o quê? Ele propôs uma escola organizada em classes escolares. Aí você vai me perguntar, sim, mas a classe escolar não já existia? Não, claro que ela não existia, porque o mestre estudava diretamente com o seu senhor, então era 1 para 1. Comênios propõe uma classe onde um professor atua junto a 40 alunos. E aqui na educação à distância nós estamos atuando frente a milhares de pessoas, que já é avançada, mais do que isso, né? Muito bem. Comênios defendeu ainda um acesso a um saber mínimo universal, padronizado e público, ou seja, todo mundo tem que ir para a escola, de forma universal, de forma pública. Olha a escola pública que nós temos hoje. Às vezes a gente pensa, isso é uma invenção de quem? Isso está lá no século XVII, na Revolução Industrial. Muito bem. Comênios propõe ainda uma escola que ensine as letras, propõe uma escola que discipline os corpos para o trabalho. É importante a gente pensar sobre isso, porque o trabalhador lá da sociedade feudal, o corpo dele era para trabalhar a escolha do tempo como ele queria, né? Era o tempo que dizia, era a natureza, né? Era isso que dizia que hora ele trabalhava. A sociedade capitalista, com o advento da indústria, a indústria tem o quê? A indústria tem um relógio, ela tem a entrada, ela tem a saída, a pessoa tem que ficar de pé, a pessoa tem que levar o ritmo da máquina. Então, tudo isso, você vai precisar disciplinar seu corpo. Quem foi convidada para fazer isso? Ganhou um pirulito quem falou que é a escola. É a escola que faz isso. Nós disciplinamos as crianças para aprender a obedecer, nós disciplinamos as crianças para aprender a obedecer às ordens, para ficar sentado horas e horas, para fazer a mesma coisa tempos e tempos. Isso tudo a gente prepara a criança para entrar no mundo do trabalho, tá certo? Comênios também pensou uma educação para os proprietários e uma educação para os não proprietários. Olha aí a chamada escola dual. Então, hoje, quando as classes dominantes criam escolas de excelências para os filhos dos dominantes e a escola cai não cai para nós, está claro para nós que eles recorrem a esse fundamento, que esse fundamento não é por acaso, esse fundamento tem um fundamento na sociedade burguesa, tá certo? A outra proposição de Comênios era educar para pensar com a razão, porque naquele momento histórico vivia um pensamento mitológico muito grandioso e tal, então e propôs também qualificar os cidadãos, segundo ele, né, de segunda ordem. Quem que ele chamava de cidadão de segunda ordem? O trabalhador. Esse era considerado de segunda ordem, porque não tinha propriedade, porque era um ninguém, porque não tinha, era um sem nada, né? Para educá-los, para desligar da religião, que era muito forte na sociedade feudal, desligar dos mitos, desligar das superstições e trabalhar e se desligar da irracionalidade. Então, esse fundamento, ele é complementado também com outro fundamento de um autor também um autor burguês, chamado John Locke. O que eles pensavam? Eles diziam que a escola era para aquelas classes que, lá na sua origem, né, a escola burguesa, a chocola, né, que é lá da sociedade grega, era para quem não tivesse o trabalho, que eram as classes ociosas na sua origem. Quando pensa a escola na sociedade capitalista, os capitalistas vão pensar a escola para a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, eles vão ficar com um dilema. Eles vão dizer assim, como pensar uma escola, já que, tradicionalmente, a escola a forma de educação vem só para aqueles que têm tempo livre, para pensar, para fazer o diletantismo, para filosofar, para pensar no além. Como pensar a escola para uma classe que, segundo eles, já estavam embrutecidos pelo trabalho. Né? Então, esse foi o principal dilema, né? Pensar uma escola para aqueles que rudes, embrutecidos pelo trabalho. Né? Ou seja, então foi preciso pensar essa escola
pensar a questão de avaliação, pensar os aparelhos de controle, né? Por isso, quer dizer, se essa classe não está preparada para a escola, então nós precisamos controlar, nós precisamos mandar, nós precisamos disciplinar. Então, foi pensada essa série de coisas que nós temos hoje na escola que controla esse ser, esse indivíduo que aparece na escola hoje, né? Então, tem tensões muito grandes na escola. E daí, então, a classe burguesa vai pensar qual é a escola, né? Qual é o tipo de educação que vai ser dirigida a esses que eles chamam de embrutecidos pelo trabalho, que na verdade é o trabalhador, né? Eles vão pensar sobre isso. Eu queria literalmente ler uma citação de John Locke, que é um dos inspiradores da educação moderna, da educação liberal, da educação capitalista, pensar o que é que ele pensou para a educação dos trabalhadores e para a educação das classes dominantes. Aí eu quero ler literalmente. O que diz John Locke? Ele disse, olha, ninguém está obrigado a saber tudo. O estudo das ciências, em geral, é assunto daqueles que vivem confortavelmente e dispõem de tempo livre. Aqui eu faço uma pausa. Esse que vive confortavelmente e dispõe de tempo livre é o trabalhador? É o trabalhador do campo? É o trabalhador da cidade? Provavelmente não. Então ele disse, olha, ninguém está obrigado a saber tudo. O estudo das ciências, o estudo mais aprofundado é para esses. Aí ele vai dizer, olha, agora ele vai falar dos trabalhadores. Olha, os que têm empregos particulares devem entender as funções. E não é insensato exigir que pensem e raciocinem apenas sobre o que forma a sua ocupação cotidiana. Ora, em outras palavras, bem, então, nós estamos falando dessa ideia da escola pensada pela classe burguesa, pensada pelas classes dominantes a partir das revoluções burguesas, especialmente da Revolução Industrial, que foi necessário um projeto de educação, mas, ao mesmo tempo, para as classes dominantes, eles queriam dois tipos de educação. Então, nós falamos agora de John Locke e vamos ver outro teórico burguês que também pensou um processo educativo para os trabalhadores, mas também na mesma perspectiva de que, para as classes dominantes, um tipo de educação, para os trabalhadores, era importante eles irem para a escola, mas para eles outro tipo de educação. Esse outro autor é Adam Smith, né? Todo mundo conhece Adam Smith pela dimensão da economia, né? A riqueza das nações, a sua obra máxima e tal. Mas nessa mesma obra, num capítulo onde ele fala da educação do jovem, ele deixa claro também qual é a sua proposta de educação, qual é a proposta de educação que vai servir à classe burguesa. Então, esse autor, ele deixa claro que para o Estado é importante que o Estado tem que propor educação para os trabalhadores, mas ele deixa claro isso, ó, de que, embora as pessoas comuns, né, não possam ser, em uma sociedade civilizada, ser tão bem instruída como as pessoas de posição e fortuna, eles podem aprender as matérias mais essenciais da educação, ler, escrever, calcular em idade tão jovem, que é a maior parte daqueles que precisam ser formados para as ocupações mais humildes, né? Tem tempo para aprendê-los antes de empregar-se em tais ocupações. Bom, da mesma forma que John Locke, Adam Smith também deixa claro, ou seja, para as classes dominantes, um tipo de escola, um tipo de educação, para as classes dominadas, aí, novamente, eles acreditam que as classes dominadas não têm essa condição de acessar esse conhecimento elaborado e que, portanto, o conhecimento elaborado tem que ser das classes abastadas. E as classes trabalhadoras apenas a educação básica, elementar, né? Eles colocam ler, escrever e calcular, e pensar sobre aquilo que eles iam ocupar na posição da indústria. Bom, pensando sobre isso, é importante a gente pensar também os autores que, do ponto de vista dos trabalhadores, também pensaram uma proposta educativa, ou seja, nessa importância que tem a escola para a classe trabalhadora, também outros autores foram pensando assim, né? E um desses autores é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que foi um intelectual italiano, tem uma teoria política, uma teoria de Estado, enfim, mas no nosso caso da educação, ele rejeitou profundamente essa proposição da classe burguesa
de uma escola amesquinhada, de uma escola precarizada para os trabalhadores. Então, veja o que diz Antônio Gramsci. Ele diz, olha, tanto o estudo como o trabalho são uma atividade que exige extremos cuidados, né, e máxima seriedade. Ele diz, olha, nenhuma contingência histórica ou social justifica aligeramentos, protecionismos, rebaixamentos de qualidades, avitamento das condições de métodos dessas atividades. Ou seja, em outras palavras, Gramsci também deixa claro que esta educação precarizada, que a classe burguesa propõe, não condiz com aquilo que a gente requer para a classe trabalhadora. Então, a gente recorre a esse autor para pensar a questão da educação do campo, ou seja, para pensar de que qual é a educação do campo que nós queremos? É a educação do campo, como pensou as classes dominantes, de que uma educação rica em conhecimentos, em qualidade, para as classes dominantes e para os trabalhadores apenas migalhas de conhecimentos, ou conhecimentos apenas que ajudem na sua vida cotidiana, ou a gente pensa, como Antônio Gramsci, de que nenhuma contingência histórica justifica aligeramentos, rebaixamentos, aviltamentos das condições de educação, né? Vamos pensar sobre isso. Um autor brasileiro que trabalha na perspectiva também, um autor brasileiro que trabalha na perspectiva também de uma educação para a classe trabalhadora, rejeitou também essa proposição da classe burguesa de uma educação amesquinhada para os trabalhadores, foi Florestan Fernandes. É importante lembrar que Florestan Fernandes vem, como diz ele, dos de baixo, ou seja, faz parte da classe trabalhadora. Ele não conheceu seu pai, a sua mãe foi empregada doméstica, mas Florestan Fernandes acessou o conhecimento científico com muitas lutas e tal, e de forma individual ele acessou o conhecimento científico, chegou a ser um professor respeitado e titulado na USP e respeitado em outros países do mundo pela teoria sociológica que ele produziu. Muito bem, esse professor Florestan Fernandes deixa claro para nós também, quando ele pensa o processo educativo, a educação pública, ele diz que não há, na verdade, não deve, na verdade, a educação do trabalhador ser esta que é a educação que a classe burguesa propôs. Ou seja, não é aquela educação apenas sobre a gente formar e ser educado para as nossas atividades cotidianas. Ou seja, Florestan Fernandes diz, olha, para os trabalhadores é importante que eles acessem ao conhecimento não apenas para o trabalho, não apenas, quer dizer, pode ser para o trabalho também, mas não apenas para o trabalho. Os trabalhadores precisam acessar o conhecimento também para comandar. Por quê? Por que a classe dominante domina? Por que ela comanda? Entre outras coisas, porque são donos dos meios de produção e também são donos do conhecimento. Então, o conhecimento ele é fundamental para que a classe trabalhadora organize suas lutas, para que a classe trabalhadora organize sua vida, seu processo produtivo, suas relações. Então, ele é importante para esta dimensão. Então, não é apenas uma educação para explicar o imediato, para explicar a cotidianeidade que a gente já tem no campo. A educação do campo precisa trabalhar na perspectiva de uma educação sistematizada e de uma educação aprofundada que permita a este trabalhador não apenas entender o imediato, mas entender o imediato e entender também o mediato e o imediato, e do próximo e do longe, entender a sua realidade, mas entender as realidades mais distantes, de entender a história, de entender todo esse contexto. Então, somente a partir daí é que a gente pode pensar um projeto educativo para os trabalhadores. O professor Saviani, que é um professor brasileiro, que é um autor brasileiro, ele diz assim, olha, a função social da escola, embora a classe dominante diga que a escola é para apenas dominar corpos e corações, para que os trabalhadores ocupem funções no mundo do trabalho, e a gente, às vezes inadvertidamente, a gente diz, a escola tem que trabalhar com a realidade. Nós estamos dizendo, a escola parte da realidade, mas a escola não pode partir e permanecer na realidade tão somente imediata. A realidade é um ponto de partida. O professor Saviani diz que a escola existe para propiciar às populações
a aquisição do saber elaborado, ou seja, do saber científico, bem como os rudimentos desse saber. Ele diz que a escola precisa se organizar a partir disso. Ele chega a afirmar, ele faz uma afirmação que eu gosto muito, que ele diz, olha, o papel da escola não é mostrar a face visível da lua. O papel da escola é mostrar a face invisível, ou seja, o papel da escola é mostrar aquilo que as crianças, os jovens e os adultos ainda não conhecem. Ou seja, se for para a escola trabalhar com aquilo que as pessoas já sabem, não tinha função ter a escola. Para que a criança vai ficar na escola fechada, naquele lugar, o adulto e as pessoas, para saber o que elas já sabem? Então, ela tem uma função, a escola tem uma função. E essa função da escola é mostrar aquilo que a gente ainda não domina, né? Então, por isso que ela precisa se organizar a partir desta ideia, né? Então, para fechar a nossa aula, pensar um pouco sobre a finalidade dessa aula, é importante algumas questões que eu vou deixar aqui claro para vocês, né? Primeiro, as escolas do campo. Qual será a função principal da escola? É manter o conhecimento que os estudantes já sabem, né? Que tem muita gente que se propõe para isso. Muita gente da educação do campo, inclusive. Porque a educação do campo tem que trabalhar com o cotidiano das crianças. Ao nosso ver, o cotidiano ele é um ponto de partida, mas ele não pode ser ponto de partida, permanência e chegada, né? Então, ele é um ponto de partida. Então, a pergunta é para a gente pensar. A educação do campo, as escolas do campo, qual é a sua função principal, né? O que é que a gente pode fazer, por exemplo, com aquelas milhares de jovens, adultos e crianças que ainda não conseguem ler, não conseguem escrever? Então, a nosso ver, a escola tem a tarefa, tem a função de criar as condições para que essas pessoas acessem o saber elaborado, né? Ou seja, compreendendo esse conhecimento, o conhecimento elaborado, esse conhecimento clássico, como aquele conhecimento que ajuda a gente a melhorar a nossa relação com a natureza, nossa relação com as pessoas, né? Nossa relação com o ambiente, nossa relação com a terra, nossa relação com a luta social e por aí vai, tá certo? Então, para finalizar, a gente deixa essas questões aqui para vocês, para pensar sobre isso, e aí a gente pensa um pouquinho sobre essa, para refletir e a gente engatar a próxima aula, né, que a gente vai discutir educação do campo e modelos de desenvolvimento. Então, a pergunta para vocês é essa. O que é que ocorreu com a classe trabalhadora brasileira, especialmente o pessoal do campo, que a gente, no Brasil, nós temos índices tão baixos? Pensa um pouco sobre isso, né? Quais são as causas desse fracasso no campo? Ou seja, os índices educacionais no campo brasileiro são extremamente baixos, né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre essas questões e a gente vai buscar explicações nos modelos de desenvolvimento que vai fazer parte, então, da aula 2, ok? Muito obrigada.